Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado Fun with Dick and Jane. É o ano de 2000, e o personagem principal, Dick Harper, trabalha na Globodine, a grande instituição de mídia. Sua esposa, Jane, trabalha em uma agência de viagens, mas precisa equilibrar trabalho e vida familiar. Para não surtar, a governanta mexicana, Blanca, cuida do filho deles, Billy. Um dia, Dick é chamado por seu chefe. Dick pensa que está prestes a receber uma grande promoção. No andar de cima, ele conhece o CFO Frank Bascombe, que revela que Dick foi nomeado o novo chefe do departamento de comunicações. Frank convida Dick para uma reunião na casa do CEO, Jack McAllister. Na TV, Bush diz que o país está estável, e Dick convida sua esposa a deixar o trabalho para que ela possa dedicar mais tempo ao filho. Dick chega à luxuosa casa de Jack McAllister. O chefe excêntrico conta piadas e diz a Dick que ele transpira confiança. Então, eles confiam a ele a tarefa de aparecer no noticiário para apresentar a empresa da melhor maneira possível. Dick não esperava isso, mas aceitou com confiança. Ele se prepara para aparecer na televisão em todo o país, e o apresentador imediatamente pergunta como os acionistas reagiram depois que o CEO vendeu todas as suas ações. Após essas informações, o preço das ações cai e os ativos da Globodine serão apreendidos. Logo após o término da transmissão, Dick descobre que todos os registros da empresa foram destruídos. Depois de salvar sua figueira, ele encontra Frank bêbado, que explica a Dick que eles esconderam dos investidores o fato de que a empresa estava tendo um grande prejuízo. Dick persegue McAllister, que lhe diz que nos negócios como na natureza, o mais forte sobrevive e decola em seu helicóptero. De volta para casa, sua esposa feliz estava esperando por ele. Ela chamou alguns trabalhadores para cavar o poço de fundação para a futura piscina. Depois de preparar um jantar suntuoso para a família, ela anuncia com alegria que deixou o trabalho. Era hora de Dick compartilhar as boas notícias. Ele diz que uma nova perspectiva se abriu porque todo o escritório desmoronou da noite para o dia. Mas não há necessidade de se preocupar porque ele recebeu indenizações e economias de aposentadoria. Dick quer passar seu primeiro dia de folga com sua esposa, mas ela foge para trabalhar. Enquanto isso, Dick continua procurando um trabalho, mas sem sucesso. Após cerca de um mês, ele recebe um convite para uma entrevista de emprego. Chegando ao posto, Dick tem que competir com outros funcionários e até mesmo um ex-colega pelo trabalho. É praticamente uma luta de gladiadores. Então ele encontra uma fila enorme bem em frente ao escritório, mas não precisa esperar. O gerente o reconhece e o deixa entrar. Mas acontece que eles só o chamaram para tirar sarro dele por causa de seu desempenho ridículo na televisão. Quando Dick chega em casa, ele descobre que eles estão praticamente falidos e suas pensões e economias foram investidas em ações da Globodine. A hipoteca da casa não foi paga e eles também não têm eletricidade. Então, Dick se candidata a um emprego no supermercado. Enquanto isso, Jane procura desesperadamente um emprego e é contratada como instrutora de Kung Fu. Jane faz tudo menos ensinar Kung Fu e acidentalmente acerta um dos clientes. Então ela é demitida no mesmo dia. O mesmo infortúnio acontece com Dick, que é demitido por ser muito persistente com um cliente. Mais tarde, Blanca se oferece para cuidar de Billy enquanto eles tentam resolver a situação. O casal começa a vender seus bens, eles trocam o BMW por um pedaço de lixo barato. O casal também come em restaurantes buffet. Sem água e eletricidade, a família se lava nos gramados do vizinho. Então eles vendem a TV, o que é uma verdadeira tragédia para o pequeno Billy. Uma noite, Dick e Jane estão sentados em um buraco enorme no chão. Eles tentam descobrir o que fazer porque não tem mais nada para vender. Então Blanca chega e diz que pode pedir à sua prima um emprego para Dick. No dia seguinte, Dick fica ao redor de mexicanos esperando o trabalho. Um cara chega em uma caminhonete e diz que só precisa de um pintor. Dick e outro cara entram e se agarram ao carro. Mas logo, Dick leva um soco no rosto e cai. Imediatamente a polícia chega e os mexicanos são presos. Dick havia perdido a carteira quando caiu e não pôde mostrar seus papéis. Sua mandíbula quebrada prejudica sua dicção, e a polícia acha que ele é estrangeiro. Dick diz para ligar para sua esposa, que explicará tudo, mas Billy atende o telefone e diz, olá. Ao mesmo tempo, Jane concorda em ser testada por $15 em uma substância de Botox. Naquela noite, Jane, que se aproximou dos Estados Unidos, fronteira do México à noite, começa a latir. Este é um sinal para Dick e seus amigos, que fogem para os Estados Unidos. Poucas horas depois, eles chegam em casa mortos, cansados e desagradáveis. Após um dia difícil, Jane desmaia mas Dick tem uma ideia.
Ele pega uma faca e começa a cortar e roubar pedaços de grama dos vizinhos. Então, cansado e completamente sujo, Dick desmaia na cama. No dia seguinte, Jane olha para o gramado e o admira. Na mesma manhã, o casal recebe uma notificação de despejo, mas Dick chegou ao seu limite e decide colocar alguns óculos e pegar uma arma. Então ele vai com Jane e uma pistola d'água para roubar uma loja. Sua esposa tenta convencê-lo a desistir, mas Dick não ouve. Antes que ele vá roubar com o dinheiro, Jane pede que ele pegue alguns doces também. Dick bebe um suco e está prestes a apontar uma arma para o caixa. Mas enquanto ele tenta retirá-lo, um fisiculturista de cabeça raspada chega ao caixa. Então o único crime que ele cometeu foi não pagar pelo suco. Mais tarde, eles veem um homem no caixa eletrônico e Dick decide roubá-lo. Mas depois que ele se aproxima, ele descobre que é seu amigo. Então, outra tentativa de assalto termina com Dick ajudando uma senhora idosa. Jane conclui que ele não é um bandido por natureza. Jane aconselha o marido a parar, mas ele a lembra que eles estariam na rua amanhã se não pagassem ao banco. Nesse ponto, a própria mulher rouba a loja. E foi assim que os arpês realizaram seu primeiro assalto. Eles passam por um bar, após o qual alugam várias fantasias para os seguintes roubos. Em seguida, Bill e Hillary Clinton assaltam um restaurante japonês. Com ciúmes do carro do vizinho, eles o roubam para invadir uma joalheria. Eles pagam o aluguel e as contas com o dinheiro roubado e até compram a TV de volta. Uma vez, eles invadem a casa do gerente, que zombou de Dick. Mas agora Dick está rindo dele. Eles colocam uma coleira de choque em volta do pescoço, e o homem se machuca quando tenta gritar por socorro. O casal começa a ganhar um bom dinheiro com roubos e faz uma festa de aniversário para o filho. Algum tempo depois, Dick e Jane decidem fazer uma última cena. Eles tentam roubar um banco. Enquanto a esposa distrai o segurança caindo no chão, o marido finge ser um inspetor. Quando Dick já está no cofre de dinheiro, outra dupla de ladrões invade o banco com armas de verdade. Quando a polícia chega, os criminosos se rendem imediatamente. Eles eram ex-colega de Dick e sua esposa. Dick, desanimado, volta silenciosamente para o carro. A notícia anuncia que o ex-diretor financeiro da Globodine, Frank Bascombe, vai ser preso por 1 ano e meio. Por outro lado, o CEO MC Alistair se safa com isso. Logo depois, é anunciado que Dick Harper é o próximo a ir para a prisão por causa de suas declarações falsas. O homem começa a entrar em pânico e foge de casa para ficar bêbado em um restaurante do bairro. Ele tira sarro dos empresários do restaurante e começa a dançar. Nesse mesmo restaurante, Frank está curtindo seus últimos dias à solta. Depois de ver Dick, Frank tenta escapar. Dick começa a segui-lo. Frank cai em um canteiro de flores e Dick começa a bater nele. Frank revela que MC Callister planejou roubar todos os ativos da empresa desde o início. Ele tenta fugir, mas é pego mais uma vez e promete ajudar Dick e Jane. Frank revela a eles que o ex-CEO mantém os 400 milhões de dólares em obrigações que ele retirará. MC Callister levará seu dinheiro para uma empresa específica para evitar o pagamento de impostos. Primeiro, ele deve assinar e, em seguida, preencher o formulário de inscrição. Depois disso, o número da conta para a qual o dinheiro será transferido é enviado ao inspetor. Quem carimbar e devolver o formulário a MC Callister para aprovação final da transferência dos fundos. Geralmente, tudo é fácil. O casal precisa alterar o formulário, que indicará uma conta diferente, para que os 400 milhões apareçam em uma conta diferente. Mas Frank diz que apenas Jane pode fazer isso, já que MC Callister não a conhece. Tudo está pronto. Depois de 2 dias, o plano começa, mas assim que ele sai do carro, Dick deixa a forma falsa escapar de suas mãos, que é despedaçada por um cortador de grama. Agora eles não têm escolha a não ser abordar o gerente que tem todos os formulários armazenados em seu disco rígido e imprimir o correto. Jane distrai MC Callister fingindo conhecê-lo, enquanto Dick liga para o gerente e diz a ela que o carro dela foi supostamente roubado. E a mulher imediatamente desce as escadas. Ele então entrou no escritório para encontrar o formulário para digitar a conta bancária correta. Para atrasar a mulher, Frank bate o carro dela. Mas todo o trabalho foi inútil porque o gerente já havia carimbado o formulário correto. Mas de repente, ele se vira para algum lugar, então eles ainda têm uma chance. Eles precisam carimbar o formulário falso. Jane engana o gerente, pega o formulário e dramatiza tudo. Dick consegue obter o selo posando como o chefe. De repente, MC Alistair se aproxima dele, e Dick se vira de costas para Jane, que por sua vez está de costas para Dick, e eles trocam formulários. Tudo parece ter dado certo, mas MC Callister descobre o formulário forjado e não assina.
Então, ele se aproxima de Dick novamente e sugere que ele saia antes de chamar a polícia. Dick aponta sua arma para seu ex-chefe, exigindo que ele pelo menos passe um cheque. MC Callister dá a Dick um cheque de $100 e vai embora. Mas Dick não se ofende, ele só precisa de uma amostra de sua assinatura, e Jane, a artista, pode replicá-la. Eles ainda têm a forma real e conseguiram conseguir os 400 milhões de MC Callister. No dia seguinte, MC Callister é cercado por repórteres e chamado de homem mais generoso. A notícia anuncia que o ex-CEO financiou o fundo de pensão de uma empresa pagando 400 milhões de dólares para seus ex-funcionários. Se você quiser assistir mais sobre Movie Shotens, clique em nossos próximos vídeos e playlists na tela. Obrigado por assistir.